Convidamos agora a nossa coordenadora nacional de vidas, Berta, que vai proferir a palestra Desatando o Nó do Coração. Vamos entregar as palavras para que Swami fale, né? Vamos entregar nosso coração, nossa língua e nossos ouvidos, né? Que assim seja. Então, vamos começar assim falando que tudo que a gente fez hoje é isso, só que a gente vai tentar compreender um pouquinho melhor. Porque o vídeo maravilhoso, Charles, eu não tinha visto o vídeo e nem sabia do que a Martinha ia falar, mas está tudo assim, está tudo muito bem articulado. Como? Swami. O vídeo passou muitos ensinamentos de Swami. Então, vamos agora assim, nos disponibilizar para dar um tempinho para a gente ir destrincando um pouquinho, assim, compreendendo um pouquinho melhor todas essas mensagens de Swamis. Então, vamos lá. Vamos ler isso. Hridaya Granthi. Sai Baba fala muito desse Hridaya, que é o coração, né? A base da mensagem dele é o coração, né? Ele fala, eu vim para despertar em vocês essa obrigação de amor. Então, Hridaya é o coração e Granthi é um nó. Agora, visualizem um nó. O que vem na mente de vocês? Amarrado, preso, o que mais? Bloqueado. É isso mesmo. Imaginem vários nós ao mesmo tempo. Vai aumentando o volume. Então é isso. A gente vai ver então o que é isso que Baba fala, que todos os mestres falam e que as Upanishads citam muito. São esses bloqueios dentro do nosso coração. Pode passar? Não passa. Vamos então começar com uma frase do Katha Upanishad, que é: desfazendo os nós que estrangulam o coração, o mortal torna-se imortal. Essa é a síntese dos ensinamentos das Escrituras. Todas as Escrituras e todos os mestres espirituais vêm nos falar disso. Como que a gente vai retomar nossa consciência? E ao mesmo tempo eles ensinam a gente a viver a vida. Como é que a gente vai fazer isso? Pode passar? Então, primeiro vamos assim, de uma forma mais lúdica, ver o que quer dizer o coração. A gente, popularmente, a gente fala muito assim, a gente cita muito coração. E essa pessoa é de muito coração, né? Primeiro, se vocês jogarem no Google, coração, nó do coração, vocês vão ver que o Mr. Google responde, eu não sei o que, eu não sei direito, mas não sei o que, fisicamente, né? Na hora de botar marca-passo, tem uma localização. Então, primeiro, é o coração físico, que é um órgão vital para a nossa sobrevivência, né? E é do lado esquerdo. Mas Swami diz que a gente tem um coração espiritual do lado direito. E todos os mestres e as escrituras falam isso. Sri Ramana também falou muito do coração espiritual do lado direito. Então, o que é isso? Vira, mexe, eu fico me questionando, mas tem sim alguma coisa do lado direito? Tem energeticamente alguma coisa? Deve ter. Tem e não tem, porque é uma simbologia também, né? Representa o Atma e a consciência. Mas vamos voltar um pouquinho, popularmente, quando a gente fala, essa pessoa age pelo coração. Está muito ligada às emoções, né? É uma pessoa impulsiva, explosiva, cheia de lágrimas, cheia de mil emoções. E, por exemplo, eu trouxe duas palavras. A palavra coragem. Coragem. Agir com o coração. Corrupto. Agir sem o coração. Rompeu a ligação com o coração. E a falar a linguagem do coração, né? Que Swami fala isso pra gente. Seria o quê? É um entendimento além das palavras da mente, do julgamento. Então, é num plano muito mais profundo de percepção intuitiva. E, finalmente, o coração espiritual, isso que a gente falou, né? As escrituras falam que esse coração espiritual é a consciência. Que a consciência está aqui se manifestando nesse corpo.
É o Atma. O que mais que eu coloquei? Do lado direito do peito. Tá? Então vamos agora para essa noção, os nós do coração. O que seria isso? É uma sensação de aprisionamento nosso, a condição existencial ligada à ação e ao desejo, causando sofrimentos. O X da questão é isso. Esses nós do coração fazem a gente sofrer. E a gente sofre, 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 e fica num padrão repetitivo, sem saber, feito um labirinto, sem saber como sair disso. E é uma sensação também de limitação, de emaranhado, de vazio, de carência. Né? Mesmo a gente num caminho espiritual, às vezes vem aquela sensação. E quem também não está no caminho espiritual vai conquistar tudo, vai conquistar riqueza, vai ter família, vai viajar, vai fazer tudo. Mas de vez em quando vem aquilo, mas e daí? Mas o que é isso que eu sinto? Um aperto no peito, né? E hoje em dia também a gente já sabe, né? Está tendo tantos transtornos, né? Emocionais, mentais, psíquicos. Para todo mundo, assim, no ambiente que vive, tem alguém com depressão, tem alguém com burnout, tem alguém com... a lista está enorme. Então, também tem as falsas crenças, identificações, padrões limitantes, ideias equivocadas que a gente tem sobre nós mesmos. Isso que a gente vai desdobrar, tá bom? Pode passar? Causas dos nós do coração são várias. Todas as emoções que a gente sente negativas, entre aspas, são emoções que a gente não aguenta, são emoções que fazem mal para a gente e para as pessoas, né? Mas, basicamente, se reduz a 3. Ignorância, que foi muito citado, né? A Martinha falou hoje na dinâmica, o vídeo do Charles também. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa ignorância. O desejo. Por que o desejo? Porque o desejo, eu quero porque eu quero. Tá bom, eu realizo o desejo, aí depois, ou foi muito bom, e eu quero ficar repetindo, e fica depois numa carência, ou então é muito ruim, a gente sofre muito. E aí a gente fica ligado também pelo karma. Eu acho que eu que estou fazendo a coisa, eu que sou isso, o gelo, né? A gente fica achando que a gente é isso e aquilo. E então tudo que eu faço é uma lei cósmica, é a lei de causa e consequência. Qualquer ação que eu tenha, qualquer pensamento, vai retornar para mim, para eu experimentar o que é provocado a nível de frequência energética, de experiência. Então, e essas 3 coisas prendem a gente num padrão que a gente não consegue sair disso, a não ser que chegue um mestre para a gente, ou venha as escrituras. Então, realmente, a gente, pode passar, por gentileza? Para a gente remover tudo isso, não tem jeito, a gente precisa que chegue um avatar, que chegue um mestre, que chegue os ensinamentos das escrituras, porque por nós mesmos a gente não tem essa capacidade. O mestre vem para revelar para a gente quem a gente é, e, ao mesmo tempo, ensinar a gente a viver a vida, porque vai ser um desafio a gente saber quem a gente é e viver a vida. A gente, sozinho, a gente não consegue. Por quê? Porque olha o nosso funcionamento. As sensações, as emoções, a mente, os sentidos foram projetados pelo Criador para interagir. Né? Então, a gente vai interagir com o ambiente, a gente não tem como saber quem a gente é, porque a gente está muito ligado a esses estímulos sensoriais. Vamos lá. Satya Sai Baba. Você nasceu com um único propósito: morrer, matar o eu. Mondaka. Aquele que conhece Brahman, oculto na caverna do coração, desfaz aqui mesmo o nó da ignorância. O nó do coração é rompido, todas as dúvidas se dissipam e os karmas se dissolvem quando se percebe o Ser Supremo. O Ser Supremo é a consciência suprema. Mondaka também. Não, antes pode voltar. Eu gostaria agora, então, aqui.
Isso que eu gostaria de explicar. O que é essa palavra que Sai Baba fala, que o budismo, todas as religiões e todas as escrituras falam da palavra ignorância. O que é essa ignorância? Porque a gente não sabe de onde que ela vem. Mas assim, Baba fala que tem um término para ela, se a gente fizer prática espiritual e despertar essa consciência. Então, mais ou menos assim. Tomara que eu consiga explicar. Mas, na origem só há uma unidade absoluta. Uma, né, Charles? Uma. Na origem só há uma unidade absoluta. Quando começa a manifestação, a gente vai tendo uma alma individual. Nisso que surge uma alma individual, surge também um sentimento de dualidade. Surge um sentimento de dualidade que a gente começa a sentir que a gente é uma coisa separada. Nessa sensação de coisa separada, essa que é a raiz da ignorância. Então, toda alma que vai surgir é assim. Vai começar um processo de eu sou uma coisa separada e vai nascer todas as identificações, né? A gente vai começar a fazer identificações errôneas. Então, essa ignorância não é assim, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu posso ter doutorado, eu posso ser analfabeto. Todos nós é uma ignorância básica de quem a gente é pelo processo de individuação. Então, eu esqueço. E aí começa uma identificação. Primeira identificação, o quê? O corpo. Ah, eu sou o corpo. Depois vem, eu sou a mente. Aí depois vem, não, eu sou meus títulos. Ah, não, eu sou a família. Eu sou mulher, eu sou homem. Uma série de identificações que vai dando para a gente, no fundo, na raiz, uma sensação de separatividade. Porque se eu sou esse corpo, já tem dois. Tem eu e tem o corpo. Se eu não me identifico com o corpo, não tem essa sensação de separatividade. Mas é assim que é, né? Assim que é por quê? Por uma força que se chama ilusão, né? Falamos aqui ilusão, Maya. Mas Maya é um poder cósmico muito forte que vem junto com a manifestação. É um poder de, assim, parece, mas não é. É um poder de encobrir. Então, a gente, para estar no mundo dos fenômenos, a gente está também sujeito a essa ilusão, digamos, né? Mas é importante entender o que é isso. Maya vai estar existindo, né? Então, a gente vai ter de lidar com isso. Quando chega a informação para a gente, ou um despertar no nosso coração, a gente começa a ter outro entendimento. A gente vai começar a se questionar. Então, pode passar, por favor. A gente vai começar a se questionar, mas então como fazer isso? Por exemplo, vou falar de mim, né? A Baba disse que a gente tem que só falar do que a gente experiencia. Quando eu conheci Sai Baba, foi uma coisa assim no meu coração que eu não sei explicar. Eu só senti um espiralar para o cosmos. Eu não sei explicar isso, mas foi assim que ele me pegou. E não foi ele direto, foi pelos devotos dele. Cada vez eu sentia uma coisa no meu peito espiralando, sabe? Eu achava todo mundo esquisito, mas pegou por aí. Então, aí comecei a me questionar. Eu estou pensando uma coisa, mas está acontecendo outra coisa. Eu fui tocada de outra forma. E aí isso foi crescendo, né? E então, assim, Baba diz que Baba e os mestres falam que a gente precisa fazer, não tem jeito, a gente precisa fazer uma prática espiritual para poder começar a despertar. Então, quando a gente faz o Om, por exemplo, o Om é o telefonema para Deus. Sabe quando a gente liga, está ligando para alguém e conecta? O Om faz isso. A gente vai conectar com Deus através do Om, através de outros mantras, através dos bhajans. Então, eu coloquei aqui Karma Yoga, devoção, estudo, porque a organização tem o seu fundamento nisso, né? Se a gente pensar bem, a gente faz serviço, a gente, círculo de estudo, a gente estuda, a gente tem devoção, os bhajans,
E se vocês forem ver, todas as organizações, na base, vão ter isso. Acessar os valores humanos no nosso coração, autoinvestigação. Vamos falar um pouquinho melhor disso. Quando a gente começa a despertar e a gente fala assim, não, eu estou entendendo uma coisa, mas eu não estou sentindo, né? Assim, eu não sinto isso. A autoinvestigação sempre vai permitir a gente a desidentificar um pouquinho. Se eu estou muito identificada, que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou qualquer coisa que eu seja, ou muito inteligente, eu estou identificada, parece que essa coisa sou eu. Se eu tomo um pouquinho de distância e eu começo a observar, é uma distância e o sujeito, eu, está observando. Então eu começo a ver o que é um pensamento, o que é uma sensação, o que é uma emoção. E a gente vai vendo que não é a gente. Eu estou vendo um pensamento, o pensamento vem. O que é uma sensação? É um fluxo de energia no nosso corpo. Então, assim, vamos pegar... eu esqueci de perguntar, tem alguém aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. A linguagem está difícil? Ok. E tem jovens lá atrás também. Tá. Essa coisa, os nós do coração, dissolvendo os nós do coração, me veio assim, tem que falar disso. E eu não sabia como falar, na verdade, né? Foi às vésperas do congresso que me veio alguma coisa, né? Aí eu corri para fazer o PowerPoint. Mas então, por que veio isso? Porque na nossa caminhada espiritual, é isso, vamos falar da nossa vida concreta, né? A gente está tendo muitos distúrbios, a vida está difícil, a gente está tendo muitos problemas. Então, sabe quando assim, parece que está tudo desabando, está tudo caindo? A gente vai precisar apelar a um conhecimento. A gente vai apelar a um conhecimento para a gente voltar a tomar uma força. Então, por exemplo, o que é uma sensação? Está todo mundo tendo sensação de pânico, né? De depressão, coisas assim que a gente está vivendo. Se a gente começar a observar também que é um movimento de energia dentro do corpo e que passa, o problema é que a gente foca no problema. O problema é que a gente foca no problema. É isso mesmo, a gente foca no problema. E aí a gente se identifica cada vez mais, porque cada vez mais vai se emaranhando. Então, tem que alguém, o mestre, vir e falar para mim, olha para cá, perceba isso. Então, é um grande trabalho a gente começar a ver o que é uma sensação. Está doendo muito meu estômago, meu peito está apertado, minha garganta está... Entra na sensação e vê, respira. Daqui a pouco passou a sensação é muito rápida, ela só fica porque a gente ancora ela assim como uma impressão que fica durando muito tempo. Mas devagarinho fazendo esse trabalho, cada vez mais a gente vai vendo, se a gente cair, a gente não demora tanto tempo. Os pensamentos também, a gente vai, calma, é um pensamento, não sou eu. Uma emoção, emoções que a gente não aguenta, emoções difíceis, né? Qualquer emoção daquelas 6, ciúmes, raiva, inveja, cobiça, qualquer emoção, mesmo que aconteça com a gente observa. Então, a autoinvestigação é uma coisa muito valiosa, porque a gente se desidentifica. Bom, lidar com as emoções, já falei, controlar a respiração. Muitas vezes é muito difícil a gente trabalhar nossas emoções. Muito difícil. Eu acho que é para todo mundo isso. Então, um meio muito mais fácil é trabalhar a respiração. Porque a respiração e a emoção vai muito junto. Uma vez a gente estava num seminário de Veda, lá na Argentina, com o Veda Narayana. Ele, no meio do seminário, ele fez a gente fazer aquela respiração. Eu não conhecia. Eu conheço aquela respiração alternada. Mas ele falou, não, quando a mente está agitada, inspira pela narina esquerda e solta pela narina direita. Quer dizer, veio uma informação dos Vedas, né? Então, assim, é mais fácil aprender a trabalhar com a respiração. Tem professores de yoga aqui,
Por exemplo, para mim, eu me acalmo naquela respiração alternada. E eu me acalmo naquela respiração da garganta, que vem o sorrão também, né? E aí cada um vai descobrir. Ou procura um professor para aprender a respirar melhor, porque de uma forma mais leve, vocês vão ver como que as emoções vão entrando, e a mente vai entrando vai se organizando. E a gente, no final do vídeo, cantamos Manasa Bhajare, né? Reverencie os pés de lótus do Guru com a mente, não é isso, Charles? Com a mente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se liberar da mente, mas é a mente, só pela mente que a gente vai conseguir acessar o nosso intelecto maior, que é o Buddhi, que é o que é mais perto do Atma, é aquele plano intuitivo. Então, é também a gente aprender a direcionar a nossa mente. O que mais? Vamos de novo, o que foi citado pela Martinha, pelo Charles, por todos nós, né? Sat Chit Ananda. Quem falou todo dia de manhã para repetir? Você, né? Na prática das 7 horas da manhã, né? A gente repete. Na devoção lá atrás, a gente faz, então, né? Assim, eu sou Sat Chit Ananda. Vamos tentar entender o que é isso de novo, de uma outra forma. Sat é a verdade. O que é isso, verdade? Quando a gente fala verdade na espiritualidade, a gente está falando da realidade, da consciência suprema. A única realidade é isso. Eu sou Deus. 10 minutos, tá? Já estou acabando. Então, quando a gente fala verdade, não é, não mentir, não isso. É isso nesse nosso plano. Mas a realidade, a verdade é a realidade, é a consciência. Então, eu sou verdade, eu sou essa realidade. Eu sou consciência, Ananda, paz, felicidade, tudo que a gente quer. Mas então, de novo, vamos reduzir a uma coisa. Eu sou a pura consciência. Quando a gente fala pura, é que não está misturada. É uma única consciência, é uma unidade. É uma coisa só, não existe outras coisas. Eu sou a consciência sempre presente. Essa palavra também ajuda a gente a compreender. Eu sou presença. E sempre plena, sempre completa. Não existe minha consciência, tua consciência. Mas voltando lá atrás um pouquinho, aquele fenômeno da alma, né, que vai se identificando, né, vai começando a existir. Então, essa é a raiz da ignorância, e vem o que se chama, nas escrituras, uma palavra que é assim, superimposição. A gente começa a botar características, atributos, onde não existe. Não existe atributos na consciência. A gente começa, pelas identificações do corpo e da mente, a gente começa a colocar atributos. Minha mente é agitada, meu corpo é isso, eu sou infeliz, eu não sirvo para nada. Então a gente vai criando conceitos sobre nós mesmos, mas são conceitos errados, errôneos, não são conceitos verdadeiros. E o trabalho que a gente tem que fazer é isso, ir tirando esses conceitos, essas identificações. Tem mais alguma coisa ou acabou? Antes da gente ler, tem quantos minutos? 3? 2? 8? Que bom. Então vamos lá. 2, 3 minutinhos. Fica com vocês. Uma pergunta. Ficou confuso? Tem alguma coisa assim que chamou a atenção de vocês? Porque agora o grande desafio é a gente trazer blá, 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 teoria. Não ser blá, blá, blá. A gente tem que trazer para o nosso coração e para a nossa experiência. Baba diz isso. A gente tem que praticar, tem que trazer para a nossa vivência, senão não adianta. Mesmo que fique uma coisinha, a gente colocar em prática. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Quer falar, Vladimir? Você falou muito nesse aspecto que é consciência que eu sou Deus. Quando isso está firme dentro de nós,
quanto nós acordamos e saímos com disposição de abençoar as pessoas no nosso caminho. Se eu sou Deus, eu posso abençoar todos que cruzam pelo meu caminho. Eu acho que isso é uma coisa prática. Eu penso todo dia. Eu gostaria de poder abençoar todos que cruzam pelo meu caminho. Que lindo, que lindo. Nos abençoe, então. E a gente... Mas Baba fala, devemos ver Deus em tudo. Tudo é Deus, que seja objeto ou que seja pessoas. A gente, uma das práticas é, se você não consegue ter a disciplina, acordar às 4 da manhã, desculpa, Chara, aí a gente pode praticar assim, ver Deus em tudo. Ver Deus em tudo, eu sou Deus, vocês são deuses. Ou então ficar repetindo o nome, um mantra, o nome de Baba, o nome de Shiva, quem vocês quiserem. Cada um vai encontrar uma prática, né? Porque não é as mesmas práticas para todo mundo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Eu amei quando você falou sobre a mente, né? Que a mente ela é a nossa vilã e a nossa amiga. Então ela descreveu muito bem o que é a ansiedade, como se fosse uma visita indesejável e que a gente tem que recebê-la, né? E aí faz esse processo mental de que ela é nossa vilã, mas que a gente precisa dela. Então quando você falou esquecer a mente, e eu coloquei esquecer a mente e acolher a mente ao mesmo tempo, né? Isso é importante, quando a gente se reconhece, nos aceitamos como nós somos. Muito obrigada. Como é que é teu nome? Adriana, muito obrigada, porque é isso. Nesse processo, a gente tem que ter compaixão com a gente, aceitar a gente como a gente é, com essas imperfeições. Às vezes eu falo assim, Baba, eu não estou conseguindo mudar isso, não está ruim, tira de mim isso, porque eu não consegui. E a gente entender o que é o ego, porque o ego tem que estar a serviço. Não é que a gente vai, não tem mais ego de nada, porque senão a gente estaria aqui sem roupa. Isso é ego. Senão a gente desidentifica, aí a gente vai entrar no banheiro masculino, em vez de entrar no banheiro feminino, no aeroporto, por exemplo. Então, o desafio é despertar, acessar, essa é uma boa palavra, acessar quem eu sou de verdade, mas viver a vida. A gente tem uma vida aí para ser vivida. Aí entra o Dharma, o que é correto, o que não é correto. E vamos terminar então, que o tempo já deve estar terminando. Quando estiver enfrentando problemas e dificuldades, você não deveria ficar perturbado e se tornar vítima da depressão. Em tal situação, você deveria ter tolerância, uma atitude de perdão e não se agitar, evitando gerar raiva, ódio e uma atitude vingativa. Você é a encarnação da força e não da fraqueza. Em tempos de desespero, deveria se preencher com o sentimento de paciência e estar pronto para perdoar e esquecer. Sati Sai Baba. E vou terminar com uma palavra do Papa Francisco, que foi no domingo de Páscoa, né? Que ele fez um discurso que eu li lindíssimo. E me chamou a atenção ele desencarnar na Páscoa também. Mas ele falou assim, não estacionem o coração na tristeza e nas ilusões. Eu achei isso muito lindo. Sairão então.